Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Acho que você deve estar notando que está um pouquinho diferente hoje, inclusive está de dia, mas nas últimas lives, quem tem acompanhado aí tem visto que tenho tido algum problema, né, com a internet, com a minha internet. Então muitas vezes não carrega o vídeo, a live começa a travar e ela começa então a ter problemas de recepção para vocês. Eu também não consigo acompanhar se está tudo bem, e aí eu não consigo parar o vídeo. Então a gente fica um pouco vendido quanto a isso, né? Então, para evitar problemas e para evitar que as coisas aqui elas parem de funcionar, então agora a gente vai começar, pelo menos por enquanto, a gravar os vídeos antes e subir eles nos horários das lives aí toda sexta-feira. Então você vai ver esse vídeo no YouTube, no Facebook, e talvez, se tudo der certo, também no Instagram, ok? Poderá ser visto a qualquer momento, vai ficar lá para sempre, né? Então eu espero que dessa forma as coisas melhorem, tá ok? Se alguém quiser dar alguma ideia para nós melhorarmos ainda mais, é bem-vindo também. Pessoal, no dia de hoje nós vamos continuar de 1 Timóteo a expor, né? E nessas reflexões de sextas-feiras nós temos tentado deixar os vídeos um pouco mais comprimidos, menores, para que vocês também não delonguem muito tempo aqui e que também que tenham um ensinamento concreto, né? Dentro desses minutos aí, tá certo? Então nós temos visto, por exemplo, que Paulo tem tratado da administração da igreja. Nós vimos aí sobre quem pode pregar, quem são os presbíteros, quem são os pastores, quem são diáconos, o que cada um cuida, o que cada um precisa ter para ocupar esses cargos, tá beleza? E agora na última live que nós fizemos, nós vimos que é importante a importância da igreja local, né? E nessa importância, um dos pontos de relevância que nós vimos foi que a igreja local ela é aquela baluarte da verdade, aquela que protege, que prega, que transmite a verdade, né? E olha que interessante, a partir do capítulo 4 aqui, nesses 5 primeiros versículos que leremos agora, Paulo começa então a trabalhar um falso ensino, 2 propriamente, que tinha dentro daquela igreja. Então veja, a importância da igreja local. É importante porque é lá onde você pode então ouvir a verdade e dessa forma, ouvindo a verdade, você consegue confrontar falsos ensinos e não cair neles. É muito importante que você frequente a igreja local por conta disso. E além de tudo, é importante que você conheça as escrituras para não cair em falsos ensinos, porque às vezes dentro das igrejas locais nós poderemos ter falsos ensinos que nós teremos que combatê-los, né? Isso também é importante para caso na sua cidade não tenha uma igreja genuinamente evangélica aí, ou uma igreja que não prega o evangelho verdadeiro, né? Enfim, vamos ler então os 5 primeiros versículos. Eu peço que você acompanhe a leitura. Diz assim o Senhor, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a ensinos, a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Pessoal, então, essa questão aqui que nós estamos levantando hoje, nós vamos trabalhar com um tema bem tranquilo, né? O tema, é para que você já tenha essa consciência, é que nós precisamos ter cuidado com o que nós lemos, assistimos e ouvimos. Então, cuidado com o que você lê, assiste, ouve e segue, porque isso pode estar sendo algo que esteja colocando na sua cabeça doutrina que não é a doutrina bíblica, como Paulo denomina, doutrina demoníaca, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, pessoal, é que haverá desvios na fé. No primeiro versículo aqui, o próprio Espírito Santo vai dizer, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos
a demônios, a espíritos enganadores e a ensinamentos deles, né? E pessoal, nós estamos às vezes decepcionados porque pessoas naufragam da fé, deixam de ir na igreja, mas nós temos que também temos que ficar tristes e lutar por essas pessoas, claro, mas nós temos também que ter a convicção que o próprio Espírito Santo está dizendo, olha, pessoas vão se desviar, pessoas vão abandonar a fé, né? Elas vão dar ouvidos a outras fábulas, a doutrinas que não são o Evangelho. Então tenha essa consciência. Isso é um primeiro ponto, uma verdade, para que você não se desaponte, como nós vimos semana passada. Semana passada nós vimos que às vezes nós desapontamos com a igreja local porque algumas pessoas elas não buscam uma vida de santidade e às vezes nos machucam. Da mesma forma, aqui não podemos nos desapontar por pessoas que talvez possam vir a naufragar na fé, a se desviar, porque essas pessoas também podem, porque essas pessoas, como diz o Espírito, elas estão claramente, elas vão se desviar. Então, nos últimos tempos, pessoas se desviarão. Não se surpreenda com isso, né? E o mais interessante disso tudo é como que elas vão se desviarem. Elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinamento de demônios. E essas doutrinas, elas vêm de indivíduos, pessoas hipócritas e pessoas mentirosas. Pessoal, nós vamos ver que esses ensinos vêm de pessoas, instrumentos que o diabo utiliza para poder disseminar essas coisas. Por isso que é muito importante que você tome cuidado com o que você ouve, que você recebe, entendeu? Porque às vezes você pode estar dando ouvido a um instrumento, a alguma pessoa que está sendo ali usada, mesmo sem saber, cara. Mesmo assim, às vezes achando que é uma coisa boa, desculpe, uma coisa boa, mesmo assim essa pessoa pode estar sendo usada para desviar e te levar para longe da centralidade de Cristo. Tome muito cuidado, pessoal. Então essas pessoas que se desviam, elas ficam tão enraizadas nesses ensinos que elas ficam sem sensibilidade. Elas não têm consciência de que aquilo que elas estão fazendo é errado. Às vezes a pessoa, então, que está um pouquinho fraca na fé, você vai lá, você às vezes trata com ela, mas parece que as coisas não mudam, né? As pessoas não tomam consciência. É porque a sua consciência está sem sensibilidade. A pessoa está tão mergulhada naquilo que ela está acreditando agora que ela não consegue distinguir a verdade, né? É a tal da obstinação do pecado, né? Quando nós estamos obstinados, o nosso coração está duro. E aí, nesse momento, depois de você muito tentar, a sua tarefa realmente é continuar a lutar por ela, mas também jogar toda, como sempre deve, né? Jogar toda e a confiança no Senhor, para que o Senhor quebre e transforme aquele coração, né? Eu falo isso para que você não fique se cobrando muitas vezes por não conseguir abrir os olhos daquela pessoa que você às vezes ama tanto. Tome então essa verdade para você, né? Pessoas assim, elas não estão sensibilizadas com o pecado, com o Evangelho, e elas então precisam que Deus quebre esse coração. Mas você é o instrumento de Deus para estar sempre ali martelando, até que então Deus possa quebrar esses corações duros, né? E o que esses falsos mestres de Éfeso, pessoal, eles pregavam, né? Nós vemos que às vezes esses falsos mestres, eles vêm de pessoas influentes, pessoas que possivelmente, como era em Éfeso, eram pessoas famosas dentro da igreja e talvez fora da igreja. Então tome cuidado com esse tipo de pessoas. Eles ensinavam que casamento, por exemplo, era ruim espiritualmente, era melhor, né, para que você continuasse solteiro, porque você era melhor espiritualmente. Por que isso? Parece um absurdo. Mas lembra no começo, nós vimos que o gnosticismo ele estava predominando naquela igreja, naquela cultura. Era essa ideia de que o espírito é melhor do que o corpo, né? De que a carne é ruim e o espírito é bom. Então, tudo que envolvia a carne era ruim. Por isso que o casamento era ruim. Porque, por exemplo, o sexo era algo carnal, não era nada de espiritual naquilo. E por isso
era melhor e a pessoa que não era casada era superior espiritualmente, entendeu? Hoje pode parecer um absurdo para você isso, mas ainda hoje há outros tipos de doutrinas também demoníacas que estão fazendo a cabeça das pessoas, né? Então veja, talvez você ache um absurdo isso que Paulo falou agora aqui naquele contexto, mas no nosso contexto, talvez você ache natural que duas pessoas morem juntas sem casar. Talvez você ache que é natural duas pessoas fazerem sexo antes do casamento. Talvez você ache natural que duas pessoas do mesmo sexo se casem. Você ache natural qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, ou você acha natural adulterar, né? Então veja, esse tipo de coisa que às vezes cai no nosso ouvido diariamente, de que às vezes o importante é o amor, o compromisso maior é o amor, não é o compromisso em papel, enfim, como o casamento, né? Às vezes nós começamos a ouvir isso e começamos a relativizar muita coisa. Então tome cuidado, porque às vezes você está absorvendo doutrinas de demônios. E aí nós vemos muito em novelas isso, nós vemos os influenciadores falando isso, nós vemos aí jornal, todo o tipo de informação que recebemos, ela está numa cultura onde o amor é melhor do que o compromisso, né? Então se você às vezes deixa de amar uma pessoa, não importa o compromisso que você firmou com ela, separe, busque um novo amor. E aí depois, se continuar então a perder o amor, procure outro até você encontrar o seu verdadeiro amor. Isso é o que é pregado hoje em dia. Tome cuidado com o que você ouve, porque a Bíblia ela é bem clara que pessoas ouvirão mestres e falsos mestres, no caso, né? Que falarão doutrinas demoníacas que o afastarão do Evangelho. E o segundo e última heresia que eles pregavam era contra os alimentos, pessoal, né? Eles achavam então, por exemplo, eles ensinavam que alguns alimentos não deveriam ser comidos por os animais serem considerados sujos, né? Quem então fazia com que pregasse essas coisas, desculpe, né? Quem pregava essas coisas dizia que as pessoas que não comiam carne eram espiritualmente superiores àquelas que comiam, no caso, né? Então veja, mais uma heresia olhando para a questão carnal, né? Olhando para a questão do espírito ser bom e a carne ser ruim, né? Então veja, quem comia carne era inferior àquele que não comia. Então você via pessoas, por exemplo, comendo só vegetais, outras pessoas sendo vegetarianos ou veganos por questões espirituais, achando que isso faria com que elas obtivessem um perdão divino, pessoas que assim poderiam ser melhores para com Deus. Não é isso que nós conhecemos pelas Escrituras, né? E nos dias de hoje, você e eu pode cair naquela tentação de considerar o jejum, né, como algo superior em relação aos demais. Então, às vezes, você acha que, beleza, você pode comer carne, mas se você jejua em um determinado período da sua vida, você é melhor do que outra pessoa, né? Talvez você tenha esse tipo de ideia. Talvez, então, você ache, por exemplo, que o jejum espiritual ele te faz melhor, mas que o jejum também físico, né, a famosa dieta, te faz uma pessoa melhor do que outra pessoa. Então, tome cuidado com essas relações que nós tomamos hoje em dia pelo casamento, pela comida e tudo que envolve aquilo que Deus criou, né? Tome cuidado com essas coisas, mas tome cuidado, pessoal, com todos os outros assuntos que estão em torno de nós. Sejam assuntos como vimos de casamento, seja assunto de criação de filhos, seja assunto de social, de como nós devemos trabalhar socialmente, de como devemos nos portar profissionalmente, de como nós devemos, então, nos posicionar politicamente. Enfim, tome cuidado com tudo isso, porque tudo isso pode estar sendo divulgado como uma coisa boa, mas vem de pessoas que são instrumentos do demônio e que ensinam coisas contrárias às Escrituras, tá bom? Às vezes, esses ensinos, eles parecem-se muito com o que a Bíblia ensina, no sentido de eles começam a colocar alguns argumentos que parecem bíblicos, mas são fora de contextos, são fora de todo o ensino no geral da Bíblia, tá certo? Então,
algumas aplicações para os nossos dias aqui, né? O que nós aprendemos? Nós precisamos, então, aprender a viver a vida sabendo que tudo o que temos é um dom de Deus. Aprender a compartilhar os dons que Deus nos deu, né? Então, tudo que nós recebemos, seja comida, seja o casamento em si, seja qualquer outra coisa que nós recebemos, nós devemos agradecer a Deus porque tudo vem do Senhor e também compartilhar tudo isso. Não adianta você conseguir algo e deixar só para você, tá certo? Nós precisamos também aprender a agradecer por tudo que Deus dá, aprender a tomar cuidado com o que nós lemos, ouvimos, seguimos, pois podemos ser enganados por pessoas que falam coisas de demônio que nos afastam de Deus. E, finalmente, nós precisamos aprender a tomar cuidado para não replicar essas doutrinas para as nossas famílias e para a nossa igreja. Tá certo, pessoal? Então, que nessa noite você possa tomar cuidado com essas questões, que você comece a olhar um pouco mais para aquilo que você ouve, né, aquilo que você lê, aquilo que você segue na sua internet ou na sua vida em geral, tá certo? Queria que nesse momento, então, você aí na sua casa fizesse uma oração, né, mesmo que uma oração de 1 minuto, de 30 segundos, para que Deus possa falar com você através disso, tá bom? Eu espero então que vocês tenham uma boa noite, que vai ser nessa sexta-feira, que vai ao ar esse vídeo, e que Deus nos abençoe para na próxima sexta estejamos todos juntos de novo. Um grande abraço, fique com Deus.